Contar pra vocês a história do dia em que os meus pais acabaram com a única chance que eu tive com o garoto por quem eu era apaixonada. Bom, os meus pais, eles me deram o meu primeiro celular quando eu tinha 13 anos de idade. E aí eles me deram de presente de aniversário e tudo, fiquei muito feliz, óbvio, todas as minhas amigas tinham celular, eu era a única que não tinha. E aí comecei a baixar aplicativos de redes sociais e tal. Só que a minha mãe sempre falava pra mim, né, que quando ela pedisse pra ver o meu celular, que era pra eu deixar, que não era pra eu visitar sites inapropriados, que era pra eu tomar muito cuidado com o que eu falava, postava, escrevia pela internet, porque de uma forma ou outra ela ia saber. E nisso eu sempre fui uma pessoa muito quieta, sempre fui muito na minha. Então eu usava assim redes sociais, mas eu usava assim para postar uma foto, postar vídeo, para olhar outras páginas e tal, mas eu realmente nunca fui de compartilhar muita coisa, de postar muita coisa. Então para mim era muito tranquilo. Eu não tinha namorado também, as minhas conversas de WhatsApp eram sempre com as minhas amigas e eram conversas assim bem aleatórias, tanto que eu fiquei com aquele celular por 2 anos e nunca aconteceu nada. E aí, quando chegou os 15 anos, meus pais me deram um outro celular, né? Pra trocar o que eu tinha, me deram um novo de presente. Beleza, gente, continuei com a minha vida exatamente do mesmo jeito. Tinha um garoto na minha escola por quem eu era apaixonada. E eu era apaixonada por ele já fazia exatamente ali 1 ano e pouquinho. Só que eu não tinha proximidade nenhuma com ele, porque eu era muito tímida, eu era muito na minha, eu morria de vergonha e tal. Então eu não tinha muito contato com ele, e ele também não tinha muito contato comigo. Até que teve um dia aonde ia ter um evento lá na minha escola e a gente acabou se conhecendo porque a gente estava trabalhando, digamos assim, em uma barraquinha onde estavam vendendo comida. Porque ali a gente botava os alunos para movimentar, né? Tipo, a gente fazia a vendinha de comida e tal, e o dinheiro que a gente arrecadava, às vezes a gente custeava outras coisas da nossa sala e assim a gente ia. E ali a gente estava trabalhando nessa mesma barraquinha, então foi quando a gente se aproximou. Foi quando a gente fez a amizade, né? Eu já gostava muito dele, mas óbvio, me controlei, tratei ele como amiga e tal. Trocamos número de telefone e de vez em quando era assim. Ele me enviava uma mensagem, conversava um pouquinho, eu conversava um pouquinho com ele, mas eram conversas assim, totalmente tranquilas, que não havia realmente nada demais. E era assim por pouco tempo também, não é que a gente passasse o dia todo conversando. A gente conversava muito quando já estava na escola, porque depois que a gente criou essa amizade, a gente passou a conversar muito na escola. Então, quando eu estava em casa, sim, a gente trocava algumas mensagens, mas não era muito e também não tinha nada demais. Beleza, gente. Até que passou alguns meses dessa nossa amizade, e aí começou a se aproximar a data do meu aniversário, aonde eu já ia fazer 16 anos. Começou a se aproximar essa data e tal. E nisso, no dia do meu aniversário, eu tinha saído com os meus pais pra gente jantar e tal, junto com a família e tudo, e eu postei uma foto lá no status do WhatsApp, né? Postei uma foto e tal, agradecendo, dizendo o aniversário, tudo. E aí ele respondeu falando, poxa, eu não sabia que era teu aniversário, tal, parabéns. Me mandou uma mensagem muito bonita de feliz aniversário, eu agradeci. E aí a gente foi conversando, e a gente varou a madrugada conversando. Foi a primeira vez onde eu fiquei até tarde acordada conversando com alguém pelo WhatsApp. E aí nisso, gente, até que do nada ele falou assim pra mim, poxa, eu queria muito te ver, a gente já tava entrando na época de férias. Então eu já não ia mais voltar pra escola por um período. E nem ele diretamente pra diferença e tal. Aí ele falou assim, poxa, eu queria te ver e tal. Será que eu posso te ligar por chamada de vídeo pra gente conversar e tudo? Aí eu falei, pode. Gente, ele me ligou. Nisso que ele me ligou, a gente começou a conversar e tal. E no meio da conversa, ele falou que gostava de mim, que ele estava tendo alguns sentimentos por mim e tal. E que ele queria me encontrar pessoalmente, porque ele queria me pedir em namoro pessoalmente. Gente, quando ele começou a falar aquilo, você sabe que é adolescente, né? Eu fiquei tão feliz, fiquei toda besta. Falei, nossa, o menino que eu gosto quer ficar comigo e tal, disse que quer me encontrar pessoalmente. E aí eu falei, não, tudo bem, a gente marca e tal, no dia seguinte pra gente se encontrar. Ok, quando foi na manhã seguinte, ele me mandou uma mensagem, um bom dia e tal, falou que estava ansioso pra me ver, que ele queria me pedir em namoro pessoalmente e tudo, e que nesse mesmo dia ele queria vir na minha casa pra falar com os meus pais. Aí eu tudo super feliz, né? Marcamos ali o horário e tal. Quando foi na hora pra sair, a minha mãe não deixou eu sair. E eu fiquei tipo, por quê? Eu não era muito de sair, mas das poucas vezes em que eu saía, minha mãe deixava. E eu fiquei, mas por que que eu não posso sair? E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, tu acha que eu não sei o que tu tá fazendo no teu celular? E eu fiquei, o que que eu tô fazendo no meu celular? Né? Porque pra mim eu não tava fazendo assim nada de perigoso, de arriscado a vida, nada, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, tu não vai encontrar com esse garoto. Aí eu fiquei, como é que ela sabe que eu vou encontrar com alguém? Porque eu não tinha falado pra ninguém. Falei, será que ela pegou meu telefone em algum momento e que eu não vi? Fiquei com isso na cabeça, né? E aí eu comecei a discutir um pouco com ela e tal. Falei pra ela que eu queria ir e tal, que eu gostava dele, e ele queria me pedir namoro, ele queria ir em casa pra falar com os meus pais. E ela começou a falar que não, que eu era muito nova, que isso não existia, que ela não ia deixar sair de casa, e de fato ela não deixou. Pegou meu celular, não deixou nem mandar uma mensagem pra ele avisando que eu não ia, pegou meu celular e foi a maior coisa. Minha mãe me devolveu meu celular 3 dias depois de toda essa situação.
Quando eu peguei, tinha várias mensagens dele, né? Várias e várias mensagens, inclusive mensagens onde a minha mãe retornava para ele, falando que era para ele me deixar em paz, que eu era muito nova, que ela não ia deixar a gente namorar, que era para ele sumir da minha vida, porque isso não existia de duas crianças namorarem. Nossa, quando eu vi todas aquelas mensagens, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a minha mãe fez isso. E nisso eu mandei uma mensagem pra ele, pedindo desculpas por tudo e explicando o que tinha acontecido. Ele retornou falando que entendia mais, que a mãe tinha falado com a mãe dele e ele tinha levado o maior raio lá na casa dele também, e que era melhor a gente se afastar para que não tivesse mais confusão entre eu e ele, entre as nossas famílias, porque ele não queria me causar problemas. E de fato a gente acabou se afastando, né? Minha mãe tinha realmente falado com os pais dele, tinha brigado com ele, gente, tinha dado maior confusão. Tudo isso porque o menino querendo pedir amor. E aí depois eu fiquei pensando, né, como é que a minha mãe sabia que eu ia encontrar com ele? Porque eu não tinha falado pra ninguém. Então como é que ela sabia? E aí conversando com uma outra amiga minha amiga falou, olha, eu acho que a tua mãe colocou alguma coisa no teu telefone pra ela ficar vendo o que tu tá fazendo. E ela falou que achava que era isso porque a mãe dessa, minha amiga, também já tinha feito isso com ela, de colocar um daqueles aplicativos espião no celular, sabe? E assim ela conseguia ver exatamente tudo o que eu fazia no meu telefone. E aí eu fui questionar minha mãe, né? Falando que eu já sabia que ela tinha feito isso. Foi jogar verde para ela escolher maduro e eu colhi maduro. Minha mãe realmente tinha feito isso. Ela tinha instalado um aplicativo espião no celular e ela conseguia ver absolutamente tudo que eu fazia lá. E foi assim que ela soube que eu tinha marcado de encontrar com ele. Na hora, claro, fiquei com muita raiva, briguei com ela e tal. Foi assim, uns dias bem complicados. Foram as piores férias da minha vida, porque minha mãe não deixava eu pisar o pé no canto de casa sozinha. Mas, enfim, depois o tempo passou, depois a nossa relação voltou ao normal. Depois eu esqueci de tudo isso, mas foi uma coisa assim que na época me deixou muito chateada, porque eu gostava tanto daquele menino que eu não tive nem a oportunidade de dar um beijo nem sequer.